E essa paixão pelo campo missionário, quando surgiu isso? He's asking when this passion for the mission came to our lives. Deixa eu falar por mim mesmo. Let me talk about myself. Eu penso que Jesus era um grande missionário. E eu sempre tive aquela paixão por almas, porque eu creio que foi um legado que meu pai deixou. Meu pai deixou um legado que marcou a minha vida. Eu via meu pai sempre compartilhando o evangelho para os mendigos, prostitutas e drogados. E eu via que ele ganhar alma todos os dias, para ele era o troféu dele. Então, para mim, isso foi glorioso pegar esse legado. O povo pensa que o legado é uma coisa ligeira. Não é. O legado, até eu lembro, eu não sei se eu tenho essa oportunidade de contar agora sobre... Pode contar? Eu escutei de um livro de uma autora americana dos Estados Unidos, eu creio que é de Califórnia. Ela diz que viu o legado que um cachorro deixou para os cachorrinhos. Então, para você que está me assistindo agora, nós temos que cuidar muito aquilo que nós fazemos, falamos, atuamos perto dos nossos filhos, por causa do legado. Por exemplo, esse cachorro, ele foi atropelado, e quando ele foi atropelado, essa cachorrinha estava grávida, e nesse acidente ela perdeu as patinhas de trás. Então, quando ela teve o nenê, ela teve os nenenzinhos dela normal, mas ela caminhava arrastando só a barriguinha, porque ela não tinha as patinhas de trás. Então, quando ela teve os cachorrinhos vieram com 4 patas, certinho, perfeitos. Mas os cachorrinhos viram a mamãe cachorra sempre andando, arrastando o estômago no chão. E esses cachorrinhos tinham 4 patinhas, mas nunca caminharam com 4 patas. Então, elas caminharam como a mãe caminhava. Então, é muito importante. O que meu pai fez para mim, eu de longe, eu assistia ele ter aquele amor, aquela paixão por a missão, pelas almas, e nasceu esse desejo, esse anelo de ir mais além que meu pai. Eu queria cruzar fronteiras, eu queria cruzar oceanos. E vou perguntar para o meu marido agora, honey, what brought this passion for missions in your heart, to be a missionary? Yes, I would say something while you were speaking, it came to mind. Quando você está falando, veio na minha mente. It's something that I heard from Pastor Bill Wilson. Algo que veio no meu coração do pastor que chamava Bill Wilson. And he said that the need was the call. A necessidade do chamado. When you begin to see what God sees. Quando você começa a ver o que Deus vê. And you see the hurting and the lost. Você vê o ferido e o perdido. And then you want to minister to them. Você quer ministrar eles. Because you hate what the devil has done to them. Você vai odiar o que o diabo tem feito por essas And you vidas. begin to feel the love of God for them. Você começa a sentir o amor de Deus por eles. In the case of Pastor Bill Wilson, No caso do pastor Bill Wilson, he was a 10-year-old boy living in South Florida. ele morava no sul da Flórida, ele tinha 10 anos de idade. His mother walked him to the park and said, "Sit here on this bench." A mãe dele andou com ele nesse parque da cidade de Flórida. But she never came back. E pôs ele sentadinho no banco e nunca voltou, deixou ele aí. He was terrified. Ele estava com muito medo. He sat on that bench for 3 days. Ele ficou sentado nesse banco dessa praça por 3 dias. Many people passing by. Muitas pessoas passando perto dele. Maybe a drug dealer. Talvez um vendedor de drogas. Maybe someone who abuses children. Podia ser que estava passando outro que abusava crianças. Somebody could have grabbed him. Alguém podia ter levado ele But a embora. man of God stopped. Mas um homem de Deus passou perto e parou. He was not a preacher. Ele não era um He pregador. was not in a ministry. Ele não estava no He was ministério. a regular Christian. Ele era um crente regular.
He was actually on the way to the hospital after work Ele, depois do trabalho, ele estava indo visitar o to hospital. visit his son who was dying of leukemia. Ele estava indo visitar o filhinho dele que estava morrendo de leucemia. And he reached out to this 10-year-old boy, Bill Wilson. E ele alcançou essa criança de 10 anos de idade, o Bill Wilson. And to make a long story short, Para fazer essa longa história curta, Bill Wilson became the pastor of the largest children ministry in the world. ele veio a ser agora o pastor da igreja mais grande de crianças no mundo. He's nearing his 80 years old now, Ele tem quase 80 anos de idade and he is ministering with his team to 250,000 children every week. Eles estão alimentando 250 mil crianças por semana. And because one man saw the need, which was the call, Porque um homem viu a necessidade dessa criança e resgatou essa criança. Bill Wilson's life was changed. So the need is, A vida do Bill Wilson foi mudada completamente. but we need to see with the eyes. Nós temos olhar com os olhos de We need to Deus. see what he sees, Nós temos que ver o que ele vê. and we need to minister. E nós temos que sair ministrar. Amen. Amém? Glória a Deus. Amém. Que Glória a lindo. Deus. Que Que lindo. lindo. Glória a Deus. That's beautiful. Glória a Amém. Deus.